Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast. Depois de uma pequena pausa, a gente voltou com o nosso amado podcast, feito por alunos e para alunos. E eu estou aqui mais uma vez com a querida, a adorável, a rainha da podosfera brasileira, Ana Laura. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, Fê? Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. E hoje nós vamos ter um episódio que vai falar muitas coisas a respeito de eh, assim, é uma questão menos vestibular e mais vida, um pouco filosófica, sobre comportamento, derrotas, as condições que nós existimos. E eu acho que é muito importante para quem tem gatilhos com esses assuntos não assistir de verdade. Se você ouviu até agora, deixa o seu joinha, mas não assista. Isso pode despertar muito gatilhos. O assunto é pesado, o assunto não é fácil e a gente também, e nós não somos especialistas, nem psicólogos, nem nada. E nós só vamos falar o que nós achamos do assunto e o que nós entendemos com experiências de vida. E então, feito esse adendo, se você chegou até aqui, muito obrigado, compartilhe o podcast, mas vamos nos despedindo. E se você quer continuar a ouvir o podcast e nossas opiniões sobre o assunto, continue aqui, que nós vamos ter uma conversa muito legal e dar muito das nossas opiniões a respeito do tema. Então vamos começar, Aninha. Até com esse aspecto da vida, né, quem é vestibulando, quem é um ser humano dessa geração, já se deparou muito com isso. Eh, Esse sentimento de ansiedade, frustração, de não observar que seus erros têm partes boas, assim. Eu estava até comentando com a Ana, assim, de um aspecto de gerações, assim. Nossos avós são de uma geração que é extremamente desiludida. Eles não tinham tantos sonhos, eles tinham um planejamento de vida linear, casar, ter filhos, morrer, trabalhar. E para os nossos pais já não, para os nossos pais já vem uma revolução nesse estilo de vida, só que mesmo assim eles nunca conseguiram alcançar os verdadeiros sonhos e se tornaram uma geração frustrada de pessoas que tinham sonhos, almejavam muito, mas que não conseguiram. E nós, como geração, eh, não mais esse pessoal aí a partir dos anos 2010, 2020, porque eles não fazem parte da geração que eu estou falando, mas nós, como geração de pessoas de 18 até uns 30 anos, nós nos comportamos como a geração que não sabe lidar com fracasso. Nós somos pessoas extremamente problemáticas a respeito disso. Nós a vida inteira fomos instituídos que o mundo era bom e que a gente tinha que almejar coisas grandes e que a gente tinha que conseguir coisas grandes, tinha que obter nota, tinha que obter padrão, tinha que um monte de características e que a gente nunca vai conseguir. E mesmo quando a gente coloca essa luta, mesmo quando a gente tenta lutar contra, a gente ainda falha e a gente ainda se sente muito ruim. E sim, eu estou falando com vocês, pessoas que ficam postando coisa no Twitter de que, ah, não, você não precisa ser isso, mas você sente que você precisa ser. Pessoas que entram no Instagram e choram quando veem outras pessoas postando coisas felizes. Pessoas que entram no Facebook e acham que tudo é uma merda. Sim, todos nós já passamos por isso e vamos passar. E essa é a deixa, eu acho que para Ana iniciar todo esse assunto maravilhoso e horrível. É, o Fê, ele fez uma abordagem certa e eu gostaria muito da interação de quem está escutando. Então, por favor, deixa aí no comentário se vocês se identificarem com isso. A nossa geração, ela não foi ensinada a lidar com o fracasso. Nossa geração, ela não tem um exemplo, não tem
um viés que fale assim: olha, vocês precisam lidar com o fracasso de tal maneira. O fracasso é algo natural e ele é algo previsto na vida de todas as pessoas. Isso não é visto pela gente no nosso cotidiano. Ainda que nossos pais, nossos amigos, familiares, eles vivam isso, nós vivemos isso, é muito difícil você lidar. Até porque nas redes sociais, em todas elas praticamente, tudo é muito perfeito. Tudo é muito. Eles colocam assim um discurso de não, se você se esforçar, se você fizer, se você seguir por tal caminho, vai dar tudo certo. E a gente não está pronto para lidar com essa frustração. Então a gente acaba depositando todos os nossos sonhos e expectativas em outras coisas. Nós, vestibulandos, a gente tem uma mentalidade, a maioria. Comentem aí se vocês pensam dessa forma também ou se vocês já pensaram dessa forma. Muitas vezes, na hora do desespero, a gente comenta para nós mesmos ou com outras pessoas: se eu passar no vestibular, vai dar tudo certo. Se eu passar no vestibular, se eu estiver lá dentro da faculdade, pronto, acabou os meus problemas. Se eu passar no vestibular, meu sonho está realizado e eu não preciso mais me preocupar. E passando no vestibular, a gente descobre que não é bem assim. A gente vai descobrir que tem falhas, às vezes a gente vai se questionar sobre o curso, a gente vai pegar matéria que não vai conseguir lidar direito, a gente vai pegar DP, a gente vai enfrentar coisas pela frente que a gente não imagina. E a gente não está pronto para lidar com esse fracasso. É aí que muitas vezes a pessoa tenta desistir, fala assim: nossa, mas eu estudei tanto, eu achei que tudo era resumido em passar no vestibular. Enquanto eu estivesse lá dentro, pronto, tudo estava resolvido. E a gente vai descobrindo que não é bem assim. E quando a gente reflete sobre esse momento e vê que as coisas não são como a gente idealizou e que as expectativas que a gente colocou em outras coisas, elas são irreais e elas não são saudáveis, a gente não consegue lidar. A gente não sabe como retornar e lidar com esse problema. E fala, o que eu posso fazer agora para conseguir resolver os problemas do futuro? Qual foi o meu erro? Nós não estamos habituados a errar. Por mais que a gente erre a vida inteira, ninguém diz pra gente: olha, você está errando. Tal caminho vai te levar por um ponto, por um fracasso, por uma derrota. Tudo que a gente se baseia é no perfeccionismo da sociedade muito perigoso, porque não é saudável para nós, seres humanos, nos basearmos nesse perfeccionismo das redes sociais e colocar as nossas expectativas em outras coisas. Isso em todos os âmbitos, não só no social, mas na sua vida de relacionamento, na sua vida com seus pais, com a sua família, amigos. Tudo gira em torno disso. A partir do momento que você não consegue lidar com as suas frustrações e deposita todos os seus sonhos, felicidade, expectativas em outras coisas, foge do seu controle. Então isso é muito perigoso, né, Fê? Sim, e eu acho também, tipo, que é uma merda, sabe? Já que a gente já tá num podcast mais descontraído, eu falei de uma maneira mais descontraída, cara, a gente vive numa merda. Uma merda, uma merda, uma merda de uma sociedade que, ao mesmo tempo, tenta mudar as coisas, mas continua numa hipocrisia. Por exemplo, quando você entra na rede social e vê aquela pessoa padrão postando, porque o meu estilo de vida, porque meu corpo, porque minhas coisas, e você se sente um lixo. E ao mesmo tempo, quando você entra em outra rede social de outra pessoa, falando assim: não, você não pode deixar esse padrão te afetar, você não pode deixar isso te afetar, e você se sente um lixo de novo, porque você percebe que essas coisas te afetam. Então, de todas as maneiras, a gente acaba se tornando, percebendo isso e ficando muito triste, porque, da mesma maneira que a gente não consegue alcançar e nem deveria alcançar padrões tão altos impostos, a gente, se culpa muito por ainda pensar que a gente deveria estar lá. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba percebendo que ninguém sabe lidar direito com isso. As pessoas, nós, como sociedade, a gente não sabe lidar muito bem com isso. A gente tenta lidar com as coisas, mas de certa maneira a gente também erra, e erra muito. É só vocês perceberem a questão do Covid, da quarentena.
quantas coisas foram ditas, quantas coisas foram feitas que não eram as melhores e não foram feitas das melhores maneiras, mas muitos erros e muitas coisas, e a gente cercado de um monte desses erros, um monte dessas inseguranças, um monte de pessoas falando um monte de coisas e tals e tals e tals, e somos só pessoas que acordam todo dia, levantam da cama, que estudam, que tentam estudar, que são falhas, que choram quando se sentem mal, que pensam coisas ruins, que querem ter um apoio, que queriam estar fazendo coisas, que queriam estar tendo sonhos e que são intimamente cercadas todos os dias de complicação. Assim, eu vou falar assim de uma maneira que eu sofri. Eu, desde os meus 3 anos de idade, quando eu entrei na escola, eu sempre tive que ter um desempenho alto, porque eu tinha bolsas de estudo. Eu sempre estudei em escola particular, mas eu sempre tive bolsas de estudo muito altas, de 80%, 90%, inclusive no cursinho, e eu sempre tive que manter, minhas notas, minhas relações acadêmicas altas. Então, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente frustrada com as minhas colocações. Eu não sei lidar muito bem com fracasso, eu não sei lidar muito bem com expectativa das pessoas, e isso é horrível de certa forma, porque a gente vive num mundo que não é real. Eu até tinha comentado pra Ana, é aquela música do Gorillaz, pra quem gosta, chamada Feel Good Inc. Indústria do Sinta-se Bem. Cara, se tivesse uma pílula que pudesse fazer todos nós nos sentirmos bem, todos nós compraríamos. E só que a vida não é assim. A vida às vezes é feita mais de tentar superar a tristeza e alguns momentos de alegria do que de felicidade plena. É exatamente isso, Fê. É um problema que você levantou muito interessante. Eu quero que todo mundo que esteja escutando pare e pense agora. Quantas vezes aquele seu amiguinho chegou no Twitter e reclamou de alguma coisa, ou sobre aparência, ou sobre estudos, ou sobre não se achar bom o suficiente, e você foi lá e comentou no post do seu amiguinho que ele não tem que ligar com essas coisas, que ele é maravilhoso, ele é incrível, e que nada disso importa, que o que importa é a essência do seu amiguinho. Mas você que comentou no post do seu amigo rolou o feed e viu aquele vídeo de uma garota, viu o vídeo de um garoto e falou assim: porra, eu queria ser assim. Era assim que eu gostaria de ser. Por que a minha vida não é perfeita como a vida dessa pessoa que eu tô vendo? Então, assim, a hipocrisia, ela tá muito na gente. A gente tenta consertar tudo e, ao mesmo tempo, a gente não tenta olhar para nós mesmos e tentar solucionar os nossos problemas, as nossas questões. Eu comentei com o Fê. Para quem não sabe, eu tenho distúrbios alimentares. E os meus distúrbios alimentares provêm de uma sociedade de ditadura da magreza e de todo o padrão de beleza que eu tentei seguir a minha vida toda. E a minha vida toda eu tive problema com a minha alimentação. E depois, quando eu comecei a precisar pensar sobre o vestibular, eu desenvolvi problemas com ansiedade justamente por causa do âmbito do vestibular, aquela pressão social. Então, a gente precisa. Por que eu estou fazendo esses adendos? Porque a gente precisa ver que muito do que a gente sente é imposto pela sociedade. São os Aninha? de como lidar com seus problemas, como solucionar os seus problemas. Nós não temos. O que nós temos é dizer, o que podemos fazer é dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, que todos nós passamos por isso, que é uma questão que nós vamos levantar e quem, assim, primeiramente, levantar e falar assim, preciso de ajuda, preciso de alguém que me mostre, me guie pelo melhor caminho, obviamente, uma ajuda profissional,
ou até mesmo conversar com um amigo e falar assim: "Olha, eu preciso de alguém que me ajude a abrir os olhos e ver que esse padrão de vida perfeito que é montado, que é tão apresentado para nós, ele é falso". Até porque, assim, a gente durante a quarentena, a gente vê muito em rede social, todo mundo sendo produtivo, e você vê aquela garota na rede, aquela influencer falando assim: "Olha, tomem sol, façam exercícios físicos, tenham um dia super produtivo, acordem cedo". Só que aquilo é falso. Nós, pessoas normais, que estamos sempre tentando lidar com as nossas frustrações, os nossos problemas, muitas vezes durante a quarentena a gente não consegue ter esse ideal de vida perfeito. A gente entra num ciclo de ansiedade que acorda, vai dormir tarde, acorda tarde, não sabe muito bem como é que vai ficar, e a incerteza do futuro vai dando ainda mais ansiedade na gente. Então é isso. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria: tenha um momento off da rede social, sabe? Se desligar um pouco dela e falar assim: meu, peraí, isso aqui é falso. Não adianta eu basear minha vida a partir disso. Tenta dar o famoso detox de rede social. Como é um podcast mais informal, eu vou chamar de detox de rede social. Você fica um momento sem elas, um momento sem se basear no que tá na vida das outras pessoas. Eu acho isso muito importante, né, Fê? Sim, cara, sério, a gente vive numa sociedade que deveria parar. A gente é muito ligado à rede digital, a gente é muito ligado à informação, a gente quer conversar com as pessoas de maneira mais rápida, a gente quer tentar trocar informações de maneira mais rápida, a gente quer tudo de maneira muito rápida. E isso só aumenta as nossas frustrações, só aumenta porque a gente acaba pensando que a vida é tão rápida assim, pensando que as coisas elas fluem de uma maneira rápida, sendo que não. O tempo, por mais que ele seja relativo, ele sempre vai passar da maneira igual. Ele sempre vai passar da maneira igual. E nós também vamos. Assim, quando você se sente um lixo porque você não atingiu o padrão, quando você se sente o lixo porque você escutou de uma pessoa que você gosta, ou de você viu na internet que não é para se preocupar com o padrão e você se preocupa, você não é o único. Você é só mais um. Nós todos somos mais um. E nós todos também somos um universo para nós mesmos. Isso é uma característica importante da nossa sociedade. Nós somos um, ao mesmo tempo, nós somos vários. E pensar nisso é muito importante, porque nós devemos levar muito disso para nossa vida. Nós devemos parar cada vez mais de tentar, ter controle de tudo, tentar obter o máximo de informação das outras pessoas, rede social e tals e tudo, porque isso não é legal, isso não é bom. Você não tá fazendo bem para sua vida, você não tá, se tornando uma pessoa melhor, você não tá, eh, atingindo aquilo que você queria atingir, você só tá criando mais e mais funções para te tornar ruim. E isso é ruim, isso é muito ruim, porque assim surgem mais frustrações. Quando você não almeja aquilo que você queria, ou quando você não age de uma maneira que você queria, ou quando as coisas não se tornam da maneira que você queria, a gente fica ansioso, a gente fica horrorizado, a gente se sente o lixo do universo, mas não, isso é normal. A gente não é perfeito e a gente nunca vai ser. E, e tá tudo bem, sabe? Tudo bem você não ser bom, tudo bem você achar que você deveria, talvez melhorar, mas não tá tudo bem a gente, se forçar tanto a fazer essas coisas da maneira mais rápida ou da maneira do que os outros querem, mas sim tentar encontrar em nós mesmos o que nós queremos. Voltar um pouco,
as gerações e tentar entender um pouco com essas gerações passadas, essas gerações que viam o mundo como algo linear e que começaram a sonhar. E perceber assim que elas, por mais que elas tivessem menos informação, elas talvez foram mais felizes em alguns aspectos do que a gente está sendo. E que talvez seja bom a gente voltar um pouco, parar e falar assim: é, talvez tudo isso não esteja da melhor maneira possível. E eu acho que é bem isso, Ana, que eu falo, que eu concluo a minha fala. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Sim, eu acho que é bem isso mesmo que a gente falou, Fê. É muito importante a gente frisar que nós não somos profissionais no assunto, nós estamos compartilhando experiências de vida para vocês não se sentirem sozinhos durante tudo que está acontecendo. É muito importante, às vezes, a gente escutar de outra pessoa que é normal, tudo bem pelo que você está passando e você não está sozinho nisso. Então, friso novamente que eu e Felipe não temos todas as respostas. Infelizmente, se tivéssemos, daríamos a vocês. Mas nós queremos só compartilhar um pouco de experiência de vida para vocês não se sentirem sozinhos nessa jornada. Sim, e de fato, assim, até um apelo muito para as pessoas, desliguem-se um pouco. Eh, eu sei, a vida parece ser muito mais lenta e tediosa longe de informação, longe de rede social, mas ela é boa também. É bom você diminuir o seu contato com isso, com essas coisas. Eu não tô falando tipo de você se tornar uma pessoa que não fala com ninguém e tal. Não. Só comece a deixar um pouco de lado isso, comece a deixar um pouco de lado que você precisa falar com as pessoas, que você precisa estar ali, que você precisa ver, que você precisa saber, e comece a fazer coisas que você requer. Eh, ler um livro, conversar com uma pessoa que você gosta em casa, ou só, tipo, ficar olhando pro céu, sei lá. Voltem um pouco essas origens um pouco mais melhores que a gente tinha e fuja um pouco dessa realidade tão estressante e tão lotada de informação. Exatamente isso, concordo com tudo. E então é isso. A gente vai se despedindo do podcast. É um podcast diferente para uma volta que a gente está tendo. E Ana, você gostaria de fazer um jabá, mandar um beijo pro pessoal? Eu queria mandar um beijo para todo mundo, sinto saudade de vocês. Não vejo a hora de dar abraços novamente. E o meu jabá vai para todos os psicólogos. É uma profissão muito importante, psicólogos, psiquiatras, que cuidam desse nosso pequeno universo, que é a nossa cabeça, né? Então, meu jabá vai para eles. Sim. E o meu jabá vai uma recomendação, na verdade, para o pessoal ouvir a música A Vida é um Moinho, do nosso grandíssimo Cartola. E, e é isso. Um grande beijo, um grande abraço e tchau.